Bom dia. Bom dia aqui também no YouTube. Vamos que vamos. Graças a Deus. Conseguimos, né, gente? Conseguimos. Que dificuldade ontem. Misericórdia. Nada fazer meu celular ligar. Nada deixava eu entrar, gente. Só Jesus. Shalom, Nice. Bom dia. Graças a Deus conseguimos, né? Estamos aí. Vamos orar então? Iniciarmos o nosso dia. Minha canetinha ainda aqui. Então vamos orar, né? Pai, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua companhia. Obrigada por ser vivo, real, cada vez mais presente. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça que nos alcançou. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada por nos dar uma segunda chance. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te exaltamos. Declaramos que o Senhor é poderoso, grande, único, digno de ser adorado, exaltado e reconhecido. Eis-nos aqui, Senhor, fala aos nossos corações, nós precisamos de Ti. Muito obrigada por isso. Amém e amém. Fabíola, Nise, bora. Então vamos lá. Êxodo 23, o primeiro versículo começa assim: Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar ninguém. Uau! Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar ninguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Interessante, hein? Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente. Não faça acusações falsas. Pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Durante 6 anos, você semeará as suas terras e colherá o que elas produzirem. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres
poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho, para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. Versículo 14. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abibe, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono, porque não? Quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. A festa das barracas, a festa da colheita e a festa dos pães asmos, sem fermento. Versículo 18. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Todos os anos, tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Olha que Deus cuidadoso e presente em todo o tempo, né, gente? Enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Olha, 22. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. Uau! Versículo 23. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa.
Uau, que promessa, gente. Que promessa. Versículo 27. Peraí, estou marcando o meu versículo aqui. 27. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Versículo 28. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizer isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais, prejudicando vocês. Olha, gente, cuidado do Senhor. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Gente, que cuidado do Senhor! Quando vocês forem avançando, gente. Versículo 31. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras. E vocês irão avançando e os expulsando. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquela terra e vocês irão avançando e os expulsando. Gente, que chave! (32) Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Olha só, não se misture. Ai, Senhor, eu falo igual a Dona Florinda, não se misture com essa gentalha. Senhor avisando, não fique junto. Não deixe eles viverem junto, não faz acordo, porque senão vocês vão pecar contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Meu Pai. Pai, obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós escolhemos o Senhor em primeiro lugar. Escolhemos a melhor parte. Estamos Te buscando, Deus. Te buscando como primícia do dia. Te buscando como prioridade nos nossos afazeres, Deus. Nós Te desejamos mais do que tudo, Pai. O nosso desejo é aumentar o nosso relacionamento contigo, a nossa intimidade contigo. Desejamos mais de Ti em nós. Oh, Pai, obrigada pelo acesso que temos ainda à Tua palavra. Deus, que cada capítulo que temos lido, quanto ensinamento, quanta coisa nós já vimos. Oh, Pai, se a gente for ver nas nossas condições humanas, ou até mesmo pensar, nós somos limitados, Deus. E muitas das vezes não conseguimos lembrar de tudo. Mas, por favor, Senhor, que toda a mensagem que temos lido possa ficar em nosso coração. E tudo aquilo que for necessário que não esqueçamos, por favor, Pai,
faça com que fique em nossa mente. Oh Deus, não estamos aqui para ler por ler. O Senhor conhece o nosso coração e o nosso desejo e sabe o quanto desejamos absorver, aprender com cada leitura. Pai, é pela presença do Teu Espírito Santo, é pelo conduzir do Teu Espírito Santo que temos compreensão ao ler a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, a nossa companhia diária, o nosso amigo inseparável, faz com que tudo aquilo que precisamos aprender possa ser claro, ser descodificado mesmo para nós nesse dia. Traga mesmo entendimento a nós, Pai, conforme a Tua vontade e desejo para este tempo. É a nossa oração nesse dia, Pai. Amém e amém. A paz, Elenildo. Deus te abençoe. Que bom que você está aí com a gente. Naira, Wagner e Vitória. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Como nós temos visto, né? Estamos em alguns capítulos do livro de Êxodo, a qual são leis que o Senhor está entregando para Moisés deixar para o povo, a fim de manter uma ordem. Eu li uma frase e faz todo o sentido. Sem regra, não tem ordem, porque não tem uma diretriz a ser seguida. E o Senhor, com cuidado com o povo, entregou regras de todas as áreas, né? Para você ver o quanto somos especiais e importantes para o Senhor, a fim de que não deixar nada de lado, para que possamos ter respaldo em qualquer área que precisamos. E eu coloquei aqui para nós assim, olha, qual lição que nós podemos tirar com a leitura do capítulo 23, mediante essas leis, né, que foram deixadas. Recebemos promessas maravilhosas ali no versículo 25, 26, fora outras chaves que o Senhor entrega para nós. Eu marquei aqui, eu vou compartilhar com vocês. Versículo 23, marquei no versículo 7, eu sublinhei. Versículo 7, não faça acusações falsas. No primeiro versículo, não espalhe notícias falsas ou não minta para ajudar alguém. Marquei as 3 festas, as 3 grandes festas. Marquei a parte 15, parte B ou C do versículo 15, que eu achei uma chave para nós. Que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Quantas das vezes, né? Às vezes a gente sai, vai para a igreja para um culto, para adorar o Senhor, mas não leva uma oferta. O Senhor falou comigo aqui. Marquei o versículo 20. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. O versículo 22. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. Marquei o versículo 25 e 26. Se vocês me adorarem, o Senhor seu Deus, os abençoarei dando-lhes comida, água e tirarei de vocês todas as doenças. Todas as doenças, gente. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos. E eu darei a vocês uma vida longa. Versículo 27. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Sublinhei uma parte do versículo 28 que eu achei interessante, quando vai falando
enquanto vocês forem avançando, eu vou expulsar os inimigos. E não expulso todos de uma só vez, porque senão a terra vai ficar abandonada e os animais selvagens vão dominar. Olha o cuidado de Deus, gente. Por isso, eles vão ser expulsos e derrotados aos poucos. Vão avançando e vão conquistando. E o Senhor traz para nós essa chave com relação às promessas que Ele separou para nós. Conforme nós vamos avançando, nós vamos conquistando. E Ele vai entregando bênçãos para nós, conforme o nosso crescimento, conforme nós fomos tomando posse de território, Ele vai concedendo um novo chão, uma nova etapa, uma nova terra, um novo momento. Isso traz para nós constância, um entendimento de constância. Constância no Senhor, constância nas nossas ações, constância na nossa postura, no nosso compromisso com Ele. E provando nessa ação que a nossa amizade com Deus, a nossa entrega a Ele, é porque nós sabemos quem Ele é e para onde vamos. E não pelas coisinhas que Ele pelas coisas que Ele está nos entregando. Que chave, hein? Avança, que eu te entrego e derroto o inimigo. Vai andando, não para. Vai avançando, que eu vou te entregando. Não entrego tudo de uma vez. Não entrego todos os inimigos de uma vez. Não derroto tudo de uma vez, porque senão a terra vai ficar vazia, deserta. E os animais selvagens, aqueles que podem ser contra você, que podem te fazer mal, vão ser numerosos. Gente, que chave aqui. Meu Deus. Eu expulsarei esse povo, pouco a pouco. Aos poucos, gente. O Senhor tem tudo sob controle, nada foge do controle do nosso Deus. Por mais que às vezes nós não tenhamos entendimento, nós somos limitados. A nossa mente não consegue conceber aquilo que o Senhor já viu a nosso respeito ou para nós. Por isso que o que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor e a gente não consegue ter entendimento. Ele nos fez com inteligência, com criatividade, claro, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas com uma condição, um detalhezinho, pif, sabe quando a gente vê aqueles desenhos, aquelas ilustrações, Deus criando um instrumentista, Deus criando a mulher, Deus, sabe aquelas ilustrações? Então, aí a gente pode imaginar aqui o Senhor nos criando e fazendo-nos a sua essência, né? A imagem, semelhança, Ele colocou ali, ó, isso aqui é um detalhe, é algo sutil. Nós temos criatividade, inteligência, e olha o quanto, mas não se compara ao que Ele é, ao poder dEle. A soberania do Senhor excede qualquer entendimento, qualquer compreensão. E tá tudo bem. E que bom saber que nada foge do controle dEle. Que bom saber que Ele vê além do que eu consigo idealizar, sonhar, planejar, pensar. Que bom saber que tudo está nas suas mãos. E o melhor ainda é saber que é a Ele que servimos, é com Ele que estamos. Aleluia. Amém, Fabíola. Eu marquei também aqui no versículo 31. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Glória a Deus. E no capítulo 23, está assim para nós aqui como uma explicação para a gente.
Este capítulo é um capítulo rico em lições sobre ética comunitária, sobre justiça social e sobre a fidelidade a Deus. Ele continua a detalhar o que significa ser uma nação santa, justa, indo além das leis pessoais para focar em como o povo de Deus deve se comportar na sociedade. Olha, gente, o cuidado do Senhor. Não quero um povo despreparado, não quero um povo alienado, quero um povo santo, um povo justo, um povo correto. Ele é assim, e se nos fez a sua imagem e semelhança, o mínimo que Ele deseja é que sejamos também. Tenhamos ordem, decência, compromisso, respeito, lealdade, justiça, bondade. Olha, no ponto de vista cristão, os ensinamentos deste capítulo nos mostram o coração de Deus para a justiça e adoração. Primeiro ponto, integridade e justiça no sistema legal. O capítulo começa com regras que proíbem falsos testemunhos e a distorção da justiça. O ensino: a justiça é um valor sagrado para Deus. O Senhor proíbe a mentira em tribunal e a corrupção do sistema legal, seja por suborno ou por favoritismo aos poderosos ou aos pobres. Deus quer que o seu povo seja um farol de integridade, onde a verdade e a equidade prevaleçam. Para o cristão, isso reforça a importância da honestidade e da luta pela justiça social em todas as esferas da vida. Segundo ponto, compaixão e cuidado com o próximo. Deus ordena que o povo ajude um inimigo que esteja em dificuldade, como o boi ou o jumento perdido, e trate com bondade até mesmo aqueles que o odeiam. Um ensino para nós: este é um mandamento radical de misericórdia e compaixão. Deus quebra a lógica da vingança e da inimizade, exigindo que o seu povo cuide do bem-estar até mesmo de seus adversários. Esse ensinamento antecipa a mensagem de Jesus, que nos chama a amar os nossos inimigos. A lição é que o amor de Deus deve se manifestar em nossas ações para com todos, independentemente de quem sejam. Terceiro ponto, a importância do sábado e dos festivais. O capítulo reforça a lei do sábado, não apenas para as pessoas, mas também para os animais e para a terra, e estabelece os 3 festivais anuais: Pães Asmos, Festa da Colheita e a Festa dos Tabernáculos. O ensino: o sábado e os festivais servem como lembretes da provisão e da soberania de Deus. O descanso no sábado nos ensina a confiar em Deus para a nossa subsistência e a não ser consumidos pelo trabalho. Todas as semanas, entregar ao Senhor esse tempo de descanso prova para Ele a dependência dEle e a confiança, dando uma pausa naquela corrida dos ratos, sabe? Que não sai, que não para. Entra semana, sai semana, e se a gente não se policiar, a gente fica. São afazeres que tem, gente. Em todo tempo tem coisa para ser feita. Mas se a gente não entregar prioridades, elas vão nos consumindo. Meu Deus, que ensinamento. E eu amei entender ali quanto ao tempo para a terra. Até para a terra, gente. Ensinando o povo a trabalhar, guardando, reservando uma parte para que em um ano eles não colham mais, né? Não peguem mais do que o Senhor está provendo. Deixe com que a terra descanse.
E ali mesmo ela vai, do alimento que não for comido, vai se fazer novo, porque vai cair novamente na terra, as sementes, vai ter para os animais. Meu Deus! Vai ser como um presente para os animais, porque vai ter demais, sabe? Para eles. Uau, vamos lá. Os festivais anuais celebram a bondade de Deus em suas colheitas e na história da libertação de Israel. Para o cristão, isso aponta para a importância do descanso, da gratidão e da celebração da obra redentora de Deus em nossas vidas. Quarto ponto, fidelidade exclusiva a Deus. Deus proíbe Israel de adorar os deuses de outras nações, de se misturar com elas e de fazer aliança com elas. Ele promete enviá-los à frente para conquistar a terra, mas eles precisam ser fiéis somente a Ele. O ensino, a fidelidade e a lealdade de Deus são inegociáveis. O Senhor avisa sobre os perigos da idolatria e da assimilação cultural. A lição é que a comunhão com Deus verdadeiro exige uma separação do que é pecaminoso e o que é contrário à sua natureza. O nosso chamado é para ser leais a Cristo, sem comprometer a nossa fé com os valores do mundo. Em resumo, Êxodo 23 é um chamado para viver uma vida que reflete o caráter de Deus, demonstrando justiça, compaixão e fidelidade em nossa comunidade. Ele nos lembra que a nossa fé não é apenas uma questão pessoal, mas deve se manifestar na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Eu espero muito que o Senhor complete o ensinamento e o que Ele tem para a sua vida no dia de hoje. Traga mesmo durante o dia o que nós lemos, volte o vídeo, veja essa parte de ensino do que o Senhor trouxe para nós quanto a esse capítulo, o quanto Ele foi rico para a nossa vida. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a sua quinta-feira. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, para a leitura de mais um capítulo. Deus te abençoe, que o Espírito Santo, a companhia inegociável, esteja do seu lado em todo o tempo. Não abra mão de tê-lo contigo. Não deixe-o quando você tiver que entrar em algum lugar ou estar em ambientes onde ele não estaria. É um aviso. Que o Senhor esteja contigo em todo o tempo. Amém? Perfeito, né, Nise? Que lindo. Beijo, fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Logo, logo lá no nosso grupo do WhatsApp, os comentários do capítulo. Se você não faz parte ainda, entra aí com a gente. Link na bio e também nas descrições do vídeo do YouTube. Fiquem com Deus e até. Beijo.